Muy buenas noches, amables amigos. Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em São João capítulo 7, versos 37 ao 39. em São João capítulo 7, versículos 37 ao 39, onde diz da seguinte maneira: no último grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Bebendo da água da vida eterna. Esse é nosso tema para esta ocasião. E disto é do que falou nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, qual é a água da vida eterna? Conforme esta mesma passagem, diz que quando ele fala estas palavras, está falando do Espírito que receberiam os que nele crescem. Essa água da vida eterna é o Espírito Santo que viria aos crentes nele. Cristo falou dessa água de vida eterna. Também João Batista pregando diz em sua mensagem do capítulo 1 de São João, falando sobre Cristo, o Messias, diz: Vamos ver. Versículo 25 em diante diz: quando perguntam, ou 22 em diante, perguntam a João Batista quem ele é. Quem ele é? Perguntam os fariseus que tinham sido enviados pelos sacerdotes para saber quem era João Batista, que testemunho dava de si mesmo, ou seja, quem João Batista dizia que ele era. Pues quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron. Quem és? Finalmente lhe disseram: quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu:
Eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Então João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Quem é quem batiza com o Espírito Santo? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. João sempre disse: Quem vem depois de mim, ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. E agora, vejam como João Batista nos fala da vinda do Espírito Santo em fogo e este é o cumprimento da promessa de toda pessoa que crê em Jesus Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo. Recebe e bebe da água da vida gratuitamente. Recebe o Espírito Santo, que é a água da vida eterna. E agora, vejam como também quando Jesus esteve no poço de Jacó e teve sede, e era como meio-dia, e ficou sozinho ali, pois os discípulos foram à cidade comprar pão, alimento, e a essa hora do meio-dia veio uma mulher, a mulher samaritana, tirar água. A essa hora não estavam as jovens tirando água, porque era a hora do almoço e já tinham vindo pela manhã buscar água para preparar comida, o almoço. E agora, a mulher samaritana, para evitar a zombaria das demais moças, jovens e mulheres, vejam vocês, ia ao poço buscar água a hora que ela sabia que estava sozinho, o poço aí, que não tinha ninguém ali. Mas ali encontrou que estava um poço de água de vida eterna, Jesus Cristo, nosso Salvador. E por isso é que começa a conversa Jesus com ela pedindo água. E porquanto naquele tempo havia no meio deles essa segregação, essa separação de que os samaritanos e os judeus não se tratavam, não se davam, havendo essa segregação desses dois territórios, ela diz: como você, sendo judeu, pede
siendo que yo soy pede a mim, samaritana, sendo que eu sou samaritana, sabiendo que e los você me samaritanos y pede los água judíos sabendo no que os se tratan, samaritanos e os judeus não se tratam? Veja até onde tinha chegado esa segregación essa segregação entre los judíos entre os y los judeus samaritanos. e os samaritanos, Porque los samaritanos estaban porque os mezclados samaritanos con estavam gentiles. misturados com gentios. A ese territorio de los samaritanos pertenecía la tribu de Efraín. Esse la de território dos samaritanos tribos. pertencia à tribo de Efraim, a de Manassés e outras tribos, e, Manasés. Por consiguiente, consequentemente, los judíos os judeus los trataban muy mal os tratavam muito mal, eram menosprezados pelos judeus y los trataban e os tratavam como se fossem gentios, os tratavam como pecadores. Mas vejam, una parábola em uma parábola, Jesus usó usou a um sacerdote, sacerdote levita, usó también usou também a otra persona y a también outra pessoa e também a un um samaritano. Um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote passou, viu um homem deitado que tinha sido ferido por ladrões e estava sangrando e muito grave e não ajudou. Se retirou do caminho para não passar perto dele por temor de se contaminar. E se estivesse morto e o tocasse, ficaria contaminado, conforme a lei de Moisés. Em seguida, passou o levita e o viu e se afastou também. Mas em seguida passou o samaritano e o viu e foi movido por compaixão e o ajudou. E agora, isso foi quando Jesus esteve falando do amor ao próximo. Quando, em uma ocasião, uma pessoa perguntou: "E quem é meu próximo?" E agora, Jesus mostra ali quem é o seu próximo. E pergunta: qual deles? A qual deles? Vamos buscá-lo, Miguel, para ler completo. 10:30 de Lucas, para que tenha o quadro claro. Diz: isto foi quando o intérprete da lei. Vamos começar no versículo 25 de São Lucas, capítulo 10. Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: "Mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Jesus lhe respondeu: "O que está escrito na lei? Como lês?" Respondeu-lhe o homem: "Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo." Então Jesus lhe disse: "Respondeste bem, faze isto e viverás." Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: "E quem é o meu próximo?" Respondeu-lhe Jesus: "Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão.
Y acercándose, aproximando-se, vendó sus heridas, atou-lhe as echándole feridas, aceite y vino, deitando-lhes e azeite e poniendo-lhe vinho. Então, em pondo sua sobre a cavalgadura, sua cavalgadura, lo levou al mesón, para uma ou seja, hospedaria e cuidou dele, ou a la seja, casa de huésped, à casa de Al hotel. hóspedes, a um hotel, y cuidó de e él. cuidou dele. Otro día, Partindo no outro dia, al partir, sacó 2 tirou denarios 2 y denários, lo dio deu-os al mesonero, ao o sea, hospedeiro, ou seja, al dueño ao dono de la casa de da hospedaje, casa de hospedagem do hotel, y le dijo, e disse: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando Cuida regrese. dele, e tudo que mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. ¿Quién, pues, de estos Qual tres destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos de los ladrones? dos assaltantes? Él le dijo, Ele disse: el que usó o que usou de misericórdia para com ele. Entonces Jesús le Disse dijo, Jesus: vai y haz. e faze da mesma maneira. O sea, Ou seja, que el que usar de o usar de con el misericórdia prójimo com o próximo hace faz que la persona com que a pessoa ame ao seu próximo. É uma manifestação externa del amor. do amor ao próximo. Y ahora, E agora, bien, ustedes, vejam vocês, los samaritanos, os samaritanos. aquí Jesús usó un Aqui samaritano Jesus usou um samaritano para mostrar lo que es o el que é amor al o amor ao prójimo, próximo, como como expresar ese expressar esse amor amor al prójimo. ao próximo. Não Não é é somente somente dizer que ama o seu próximo, sino que mas que, quando se requiere quando é necessário, que le exprese, le manifieste que esse amor, expresse e no manifeste con esse amor palabras, não sino com con palavras, hechos, mas com a atos, su prójimo, ao seu lo próximo, haga. o faça. Assim como também não é somente dizer que uno ama a Deus, sino Assim como também não é somente a pessoa dizer que ama a Deus, mas que a pessoa está chamada a expressar o amor a Deus fazendo o que é necessário, llevando a cabo realizando para para Deus Deus obras de amor hacia nuestro Dios para o nosso Deus e cumprindo seus mandamentos e assim expressando o nosso amor ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E agora, Cristo aqui, no poço de Samaria, sabia que estava num lugar que não era bem visto pelos judeus, mas Jesus amava a todos, até aos samaritanos, aos quais os judeus menosprezavam. E agora chega Jesus para dar da água da vida eterna também aos desprezados, aos samaritanos. Porque a água da vida eterna está disponível para todo ser humano. Há pessoas que pensam que por suas boas obras vão entrar no céu. Mas não é assim. É por ter bebido da fonte da água da vida eterna. É por ter bebido da água da vida eterna, que é o Espírito Santo, ao crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no seu sangue e receber seu Espírito Santo. E assim é como obtemos essa vida eterna. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Isso está no capítulo 1, versículo 1 em diante. E em seguida, no versículo 9 nos diz:
Vamos aqui buscá-lo para que tenham aqui claro. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E em seguida, chegamos aqui até o versículo 5 do capítulo 1 de São João. A luz de todo homem é o Verbo, Cristo. E o versículo 9 diz: a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo e estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O Verbo que estava com Deus e era Deus é a luz do mundo, a luz que ilumina todos os homens, a todos os homens. E agora, o Verbo vinha a este mundo, estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, o povo hebreu, e os seus não o receberam, o rejeitaram. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Serem feitos filhos de Deus, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no seu sangue e recebendo seu Espírito Santo. E assim obtemos o novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos quando disse que era necessário nascer de novo, porque quem não nascesse de novo não podia ver o reino de Deus e não podia entrar no reino de Deus. Nicodemos pensou em um nascimento como que tinha tido por meio de sua mãe e diz: como pode ser isto? Como se pode nascer de novo? Pode acaso o homem entrar no ventre de sua mãe pela segunda vez e nascer? Porque sempre que nos fala de nascer, pensamos no ventre de nossa mãe. Mas este é um novo nascimento. Sendo um novo nascimento, vai produzir uma nova vida. E agora, por meio de crer em Cristo como nosso Salvador, se opera esse novo nascimento. Cristo disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus ou reino dos céus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E agora, por meio do novo nascimento, obtemos um corpo teofânico da sexta dimensão. Um espírito teofânico, porque o que é nascido do Espírito é Espírito. E o que é nascido do Espírito de Deus, do Espírito Santo, é Espírito. E obtemos um corpo espiritual da sexta dimensão. Um corpo parecido ao nosso corpo terreno, mas da sexta dimensão. Um corpo teofânico da sexta dimensão parecido, como o de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam vocês, no Antigo Testamento, encontramos que Deus apareceu em seu corpo teofânico parecido ao corpo humano, mas da sexta dimensão, chamado o Anjo do Senhor ou Anjo do Pacto. Encontramos que a Jacó apareceu e Jacó lutou com ele e não soltou até que abençoou Jacó. Gênesis capítulo 32, versículo 24 ao 33. E agora encontramos também que apareceu a Manoa e a sua esposa para dizer que iriam ter um filho, o qual foi Sansão. E Manoa viu que era um homem, um varão. Mas quando Manoa ofereceu o sacrifício a Deus de um cabrito,
e ofereceu esse sacrifício. Enquanto o fogo consumiu o sacrifício, pela chama do fogo subiu o anjo do Senhor e então percebeu que era o anjo do Senhor. E disse Manoa à sua esposa: morreremos, vamos morrer, porque vimos Deus cara a cara. Tinham visto Deus em seu corpo teofânico, mas ninguém jamais viu a Deus em sua essência, somente em seu corpo teofânico e na coluna de fogo manifestado e no corpo de carne chamado Jesus. Mas a Deus em sua essência ninguém o viu. A Deus ninguém jamais o viu. Diz São João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. E agora Jesus Cristo, em São João capítulo 8, versículo 55 ao 59, encontramos que está falando com os judeus que tentavam de fazer a vida, de tornar a vida difícil e impossível. E no versículo 56 do capítulo 8 de São João diz: vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: ainda não tens 50 anos, e vistes Abraão? E viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e retirou-se do templo. Não puderam crer que Jesus estava dizendo a verdade, mas antes de Jesus estar na terra, em seu corpo de carne, ele estava em seu corpo teofânico da sexta dimensão, no qual apareceu aos profetas do Antigo Testamento, e eles o chamaram o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é o Senhor Jesus Cristo em seu corpo teofânico. Por isso, a promessa da vinda do Messias, conforme a Malaquias capítulo 3, é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se fazendo carne no meio do povo hebreu. Isso é o verbo encarnado, como diz São João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora Malaquias capítulo 3, versículo 1 diz: vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Esse foi quem? João Batista. De repente, virá ao seu templo o Senhor. A quem buscais? Quem virá depois de João Batista? O Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual o povo hebreu buscava. O anjo do pacto, a quem desejais. O Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, é quem vem depois de João Batista. E como viria? Viria encarnado, feito homem no meio do povo hebreu. E isso é Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco na forma de um homem, de um profeta chamado Jesus. E agora o que diz São Paulo em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade.
ha sido aquele que se manifestou em carne. Él ha sido manifestado Foi en carne, ha sido ele visto foi de los manifestado ángeles y ha sido predicado em a los carne, gentiles. visto dos anjos, pregado aos gentios. La venida A vinda do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, en un velo de em carne um véu humana, de carne humana, es é esa la predicación essa a del pregação do evangelio Evangelho da Graça para todos los para seres humanos. todos os seres humanos. La venida del A ángel vinda del do pacto, anjo do del pacto, ángel do del anjo do Senhor, la venida del a verbo, vinda do que era Verbo, con Dios y que era estava Dios, com Deus e era hecho Deus, carne, encarnado en medio del pueblo hebreo, no meio do povo llevando hebreu, a cabo realizando la a obra de redenção na cruz del Calvario. do Calvário. Y ahora, E agora, vean el por qué vejam, Jesús podía decir, por que Jesus podia dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Él era antes Ele que Juan el Bautista también, Era antes que pues João Juan el Batista também, dice pois João Batista disse que que el que viene después de él quem vem depois dele é primero que él. primeiro que ele. Vejam, Primero viene quem é después. primeiro vem depois. Era primero que Juan el Era Bautista primeiro que João Batista. en su cuerpo teofánico. Em seu corpo teofânico, em seu corpo de carne, nasceu depois de João Batista. O sea, su cuerpo de carne nació Ou seja, seu después corpo del de cuerpo carne de nasceu carne depois do de corpo Juan de el carne de Bautista. João Batista. Y E era antes que Abraham, era antes que Abraão. E era antes que Noé, que Noé. Era antes que Enoque. Era antes que Matusalém. E era antes que Adão também. porque en el Porque no princípio era el verbo, era o Verbo. y el verbo E o Verbo era con Dios, estava com Deus. E o Verbo era Dios. era Deus. Ese es el Dios Esse é o todopoderoso Deus en su Todo-Poderoso cuerpo em seu corpo teofánico. teofânico. Ese es Esse el creador de é los o cielos Criador dos céus e da terra. e da terra. y aquel verbo E o Verbo se fez carne, se fez homem e habitou no meio do povo hebreu. E foi conhecido pelo nome de Jesus. Vejam, quem é nosso amado Senhor Jesus Cristo? É o Criador dos céus e da terra. Por ele foram feitos, criados, os céus e a terra. Todas as coisas foram feitas por ele. São Paulo, em Hebreus, capítulo 1, também nos diz que por ele foram feitas todas as coisas, criadas todas as coisas, diz. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o universo. Ou seja, que Deus, por meio da sua manifestação em seu corpo teofânico, da sexta dimensão, que é um corpo parecido ao nosso corpo, estando Deus nesse corpo teofânico, criou o universo completo. Aí temos a origem do universo, o qual a ciência está buscando. E diz, o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Agora vejam como foi o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o mesmo Deus, e com seu corpo teofânico da sexta dimensão, que se fez carne e habitou no meio do povo hebreu, e encarnado, vestido de um corpo de carne humana, criado por ele e nascido através de uma virgem chamada Maria, em Belém da Judeia, onde nasceu. Vejam vocês, Deus manifestado neste corpo em toda a sua plenitude era nada menos que a divindade, manifestada a divindade em carne humana, era nada menos que Deus, manifestado na forma de um homem,
no del meio pueblo hebreo do povo hebreu, para llevar a cabo para la obra de realizar a obra de para redenção nosotros, para nós, llevarla a cabo realizá-la com o seu próprio corpo, que él que ele creó criou ao criar uma célula de vida no ventre de Maria, a qual se multiplicou célula sobre célula, e assim foi formado o corpo de Jesus, o qual nasceu em Belém da Judéia, cresceu, e, quando chegou à sua idade correspondente para ser sacrificado na cruz do Calvário, foi sacrificado na cruz do Calvário, como nosso sacrifício pelo pecado. Recorde que no meio do povo hebreu era necessário efetuar sacrifícios pelo pecado e de animaizinhos, mas agora Deus ofereceu seu próprio corpo de carne, que nasceu através de uma virgem, o ofereceu em sacrifício por nós. Ele é nosso Cordeiro Pascal e ele é também o bode da expiação. Ele é nossa expiação para tirar nossos pecados. Vejam, o personagem tão grande que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo é o maior homem que pisou neste planeta Terra. E agora? Vejam vocês, a forma simples em que apareceu no meio dos seres humanos, apareceu na forma de um operário da construção de Nazaré. Mas esse homem era nada menos que Deus encarnado, feito homem no meio do povo hebreu, vindo como Cordeiro de Deus e sumo sacerdote para oferecer o sacrifício pelo pecado a favor do ser humano. Como sacerdote, não era sacerdote da ordem levítica, não era sacerdote da descendência de Arão, pois nasceu por meio de uma virgem da tribo de Judá, descendente é ela do rei Davi. Portanto, não tinha sacerdócio terreno da ordem de Arão. Portanto, não era um sacerdote do templo terreno, mas, entretanto, era o sumo sacerdote Melquisedeque do templo que está no céu. E assim como o sumo sacerdote terreno, Arão, e os descendentes de Arão, no dia 10 de cada ano, tinham que sacrificar um bode para a expiação dos pecados do povo, para a reconciliação do povo hebreu com Deus e de cada indivíduo com Deus, para a reconciliação de cada pessoa. Melquisedeque, o sumo sacerdote do templo que está no céu, tinha que realizar um sacrifício de expiação para a expiação dos nossos pecados, para ser reconciliados com Deus. E por isso, o sumo sacerdote Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo e do templo celestial, veio em carne humana e ofereceu o sacrifício pelo pecado, o sacrifício da expiação. E esse foi seu próprio corpo, oferecido em sacrifício vivo na cruz do Calvário. E, depois que morreu, aos 3 dias ressuscitou e esteve com os discípulos uns 40 dias. E, em seguida, subiu ao céu, se sentou à destra de Deus e todo poder lhe foi dado no céu e na terra. E Jesus Cristo, nosso Salvador, esteve fazendo intercessão com seu próprio sangue, não no templo terreno que houve nos dias de Jesus aqui na terra. Esse templo, vejam vocês, no ano 70 da era cristã, já foi destruído pelo general romano Tito. Nesse templo, Cristo não levou seu sangue, nem sequer tinha o propiciatório esse templo, nem a Arca do Pacto, mas o templo de Deus no céu tem o trono de Deus, que é o assento de misericórdia, o propiciatório
onde Jesus subiu e se sentou e colocou o seu próprio sangue nesse assento de misericórdia. E esteve fazendo intercessão como o sumo sacerdote no templo terreno. Cristo esteve fazendo intercessão no céu por cada pessoa que tem seu nome escrito no céu no livro da vida do Cordeiro para, assim, serem tirados os pecados de todos os filhos e filhas de Deus. Somente por meio de um sacrifício eram perdoados os pecados das pessoas no Antigo Testamento, mas seus pecados somente eram cobertos, não tirados, mesmo que fossem perdoados. Mas agora, por meio do sacrifício de Cristo, nossos pecados não somente foram perdoados, mas tirados e lançados no mar do esquecimento. E fomos justificados, isso significa como se nunca tivéssemos pecado. E tudo isso, vejam vocês, quem esteve realizando é quem? O sumo sacerdote Melquisedeque, por meio do seu próprio sacrifício, o sacrifício do seu próprio corpo e seu sangue derramado na cruz do Calvário, seu sangue derramado para não cobrir nossos pecados, mas tirar nossos pecados. E ele colocou seu sangue lá no propiciatório, que é o trono de Deus no céu, no templo celestial. E permaneceu ali fazendo intercessão até que entre até o último dos que têm seus nomes no céu escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E por isso é que se prega o Evangelho e se revela o mistério da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, morrendo na cruz do Calvário por todos nós e assim tirando nossos pecados, para que toda pessoa tenha a oportunidade de crer na primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário e possa lançar seus pecados no sangue de Cristo e ser limpo de todo pecado para receber o Espírito Santo, o Espírito de vida eterna, o qual vem sobre os crentes em Jesus Cristo, que o receberam como seu Salvador. E a vinda do Espírito Santo sobre os crentes, vejam vocês, é uma promessa desde o Antigo Testamento, mas que no Novo Testamento é cumprida nos crentes em Jesus Cristo, pois Cristo batizaria os crentes nele com Espírito Santo e fogo. João disse, este é quem batizará com Espírito Santo e fogo. Ele esteve anunciando que quem viria depois dele seria quem os batizaria com Espírito Santo e fogo. E quando viu, disse, este é quem vem e batiza com Espírito Santo e fogo. A quem? Aos crentes nele. Os crentes em João somente eram batizados em água. No batismo do arrependimento, mas os crentes em Jesus Cristo seriam batizados com o Espírito Santo e fogo, e assim obteriam o corpo teofânico da sexta dimensão. Pois, depois da queda do ser humano, o ser humano nasce nesta terra obtendo, através de papai e mamãe, um corpo mortal, corruptível e temporário, sem vida eterna, e recebe um espírito do mundo. E assim, a pessoa vive na terra com 4 raios de luz, e à medida que vão passando os anos, esses raios de luz vão se esgotando e vão se apagando, um a um. O primeiro se apaga quando a pessoa tem de 20 a 25 anos,
E por isso se nota, e a própria pessoa nota cambio. uma mudança. Luego, cuando tiene de 30 a 35 años, ocurre. E em seguida, quando tem de 30 a 35 anos, ocorre outra mudança, porque se apaga outro dos 4 raios de luz. E quando já tem 65 anos, já o terceiro raio de luz se apagou e está vivendo somente com o último raio de luz. Por isso, dos 65 anos em diante, se nota na pessoa uma mudança e também a pessoa nota uma mudança. É como os automóveis, que quando estão novos, se vê que tem uma potência que sobe as rampas rapidinho, mesmo que vão com passageiro. E assim é nos caminhões também, mas quando já passam uns quantos anos, já vão perdendo força. E quando já estão velhinhos, algumas vezes é preciso estar empurrando. E algumas vezes nem a bateria quer funcionar. Agora, podemos ver que vão se esgotando. E assim é o corpo do ser humano, porque é um corpo temporário. Não é na perfeita vontade de Deus, mas na permissiva vontade de Deus, para que os filhos e filhas de Deus, que são almas viventes, que vêm da 7ª dimensão, possam viver nessa dimensão terrena e fazer contato com a vida eterna, que é Cristo, e possam receber o perdão dos seus pecados e possam receber a limpeza dos seus pecados pelo sangue de Cristo, e então possam receber o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, e assim obtenham esse corpo espiritual da 6ª dimensão, que é parecido ao nosso corpo, mas da 6ª dimensão. Esse corpo teofânico, no qual Jesus disse que era antes de Abraão e ainda antes da criação do universo completo, pois ele, estando nesse corpo teofânico, foi quem criou o universo completo. E agora, o Espírito de vida eterna é o Espírito Santo, o qual recebemos ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no seu sangue. E assim, cremos em sua primeira vinda e sua obra de redenção, e recebemos seu Espírito, e assim obtemos o novo nascimento, e assim é como bebemos da água da vida eterna, que é o Espírito Santo. E agora, sendo que o Espírito Santo é a luz da vida e é a luz que ilumina todo homem, vejam, vocês estando em carne humana, ele disse também: eu sou a luz do mundo, pois ele é a luz que ilumina todo homem. E agora, para todos os redimidos por Cristo, que receberam o seu Espírito, a promessa é que, se o corpo físico morrer, porque esgotam os raios de luz, esses 4 raios de luz, ou por alguma doença ou algum acidente, Cristo prometeu que no último dia nos ressuscitará. Nos ressuscitará em um corpo eterno, onde estaremos com a luz da vida, com esse Espírito de vida eterna, com o Espírito Santo, com esse corpo teofânico de luz da 6ª dimensão. E aí sim que não nos apagará nenhum dos raios de luz. E
nunca nos Nunca pondremos ficaremos viejos, velhos, porque porque não se apagarão nenhum dos raios de luz. El hombre se pone O viejo homem fica velho porque se le van porque apagando vão se apagando esos rayos de luz. esses raios de luz. Si inventaran Se inventassem un cargador um carregador de de luz cósmica cósmica y e lo pudieran conectar ou al ser pudessem humano, conectar ao ser humano em alguma forma, vean ustedes, vejam vocês, cargarían, carregariam, diríamos diríamos, las pilas, ¿verdad? carregariam as pilhas, verdade? Iriam ao lugar onde llevarían a cabo sus realizariam esses trabalhos labores e se despediria da família e diria: bom, meus filhos, minha esposa, vou de férias porque vou carregar as pilhas. Vou carregar as pilhas lá, na clínica ou ao lugar tal. E depois corresponderá a vocês. Mas eu já tenho que ir carregar minhas pilhas, porque já me passaram uns quantos anos. Vejam, nos tempos de Adão, Sete e Matusalém e Enoque e Noé, como que as pilhas eram melhores, não é? Duravam mais anos, como que os 4 raios de luz se apagavam mais tarde. É que, vejam vocês, atualmente, vocês podem comprar ou ter umas pilhas que vocês as usam um dia e já se esgotaram. Mas há outras que as usam uns quantos dias corridos, direto, e não se esgotam. São melhores. Para aqueles tempos, vejam vocês, esses 4 raios de luz não se esgotavam tão rapidamente. Mas o último sempre esgotava. Mas agora, no novo corpo, teremos a luz da vida. Cristo em Espírito Santo, o Espírito de vida. E nunca se esgotará a luz da vida. Portanto, não ficaremos velhos. O problema para o ser humano é que vão se esgotando esses raios de luz e a pessoa vai ficando velha. Vejam, dos 20 anos em diante, o ser humano começa a morrer. Por quê? Porque começam a se esgotar na pessoa esses raios de luz. De 20 a 25 anos se esgota o primeiro. Portanto, a pessoa começou a ficar velha aos 20, começou a morrer. Mesmo que diga, estou jovenzinho ainda. Bom, isso é assim. E está bem que seja assim. Porque de outra maneira, o planeta Terra estaria tão povoado que não haveria nem sequer folhas das árvores para comer. Mas vejam, o importante, nós estando vivendo nesses corpos mortais, não é viver muitíssimos anos. O importante é fazer contato com a luz da vida, fazer contato com Jesus Cristo e viver com Ele, e beber da água da vida eterna, beber do seu Espírito, tomar seu Espírito, receber seu Espírito Santo, e assim a pessoa fica selada com vida eterna, fica selada com o selo do Deus vivo para viver por toda a eternidade. E se morrer fisicamente, pois vai ao paraíso. Mas no último dia, que é o 7º milênio, será ressuscitado em um corpo eterno, que terá toda a luz da vida, terá dentro o corpo teofânico, esse corpo de luz da 6ª dimensão, e esse não se esgotará. Essa luz não se esgotará, portanto o corpo não ficará velho. E nos olharemos no espelho quando o recebermos e veremos que será um corpo que estará representando de 18 a 21 anos de idade.
E depois, quando passarem 1000 anos, nos daremos uma olhadinha de novo e veremos que está igual. Diremos, e está como na fina hora. Isso quer dizer como no momento que o recebemos, novinho. E quando passar 1 milhão de anos, poderemos nos olhar de novo e ver que estaremos iguais que quando recebemos o corpo. Porque não se apagarão esses raios de luz. Porque são raios de luz de vida eterna. Raios eternos. Luz eterna, a luz da vida eterna. E agora, vejam vocês o que será para os mortos em Cristo. Ressuscitarão em um corpo eterno. E nós, os que vivemos, seremos transformados se permanecermos vivos até que os mortos em Cristo ressuscitem. Quando os virmos ressuscitados, seremos nós transformados. Por isso é que essas luzes misteriosas, que chamam discos voadores, estão diretamente relacionadas com os escolhidos de Deus e a transformação e rapto que virá para os escolhidos de Deus, para os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O reverendo William Branham falou dessas luzes misteriosas e disse que quando Elohim, Gabriel e Miguel estiveram com Abraão comendo, eram luzes misteriosas que desceram do céu. E vejam, o reverendo William Branham disse que Deus criou para si mesmo um corpo do pó da terra, outro para Gabriel e outro para Miguel, entraram nesses corpos e comeram com Abraão, e depois foram a Sodoma e Gomorra, e depois desapareceram, depois do juízo de Sodoma e Gomorra. E em um carro de fogo também se foi o profeta Elias. E agora, para este tempo final, estão aparecendo muitos carros de fogo ou discos voadores por toda a América Latina e o Caribe, porque Deus tem muitos filhos e filhas na América Latina e no Caribe. O reverendo William Branham disse, um descerá e o transformará você. E então os cabelos brancos desaparecerão. E as rugas também. E você estará jovenzinho em um novo corpo. E em seguida iremos daqui. Já seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, com um corpo eterno e glorificado como nosso amado Senhor Jesus Cristo. E iremos vestidos do novo corpo espiritual que é o corpo teofânico, e com o novo corpo físico, que é o corpo físico e eterno que receberemos. Ou seja, que teremos essa dupla porção, essa dupla vestimenta para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Agora podemos ver o mistério de beber da água da vida eterna. Por isso é que Cristo prometeu também derramar do seu Espírito Santo sobre os crentes nele. E disse aos seus discípulos, se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Eu tenho que ir, mas eu enviarei do Pai o Espírito Santo. E com isso começaria a nova criação de uma nova raça, da qual Jesus Cristo é o primeiro. Ele é a cabeça. E a continuação somos todos nós. Uma nova raça, uma nova criação com vida eterna está sendo criada. E a humanidade não percebeu do que está acontecendo. Pensou que Deus
dejó de crear, deixou de criar. E vejam, está criando. diríamos, Diríamos, bajo nuestras narices, debaixo dos está nossos creando narizes, una nueva raza, está criando uma nova raça. y las personas piensan E as pessoas pensam que são metiéndose a la religión. pessoas entrando em religião. Pero lo que está sucediendo es Mas o que está acontecendo é millones de seres humanos que milhões de Cristo seres hasta acá humanos de Cristo até aqui han estado entrando estiveram entrando a una nueva creación, em uma nova criação, crendo em Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo e assim nascendo no reino de Deus, nascendo em e do céu, nascendo assim de Deus. Quando há um nascimento, um corpo nasceu. É assim ou não é assim? Quando se diz, nasceu um filho a fulano e fulana, há um corpo que nasceu. E quando no reino de Deus nasceu um filho, nasceu um corpo teofânico na sexta dimensão. E nasceu em um corpo teofânico essa pessoa, mesmo que ainda continua vivendo aqui na Terra com um corpo mortal, terreno e corruptível, mas já tem um corpo da sexta dimensão, um corpo que tem toda a luz, que não se esgotará, para viver por toda a eternidade. E agora o que necessita é que chegue o momento da ressurreição dos mortos em Cristo. E quando os virmos ressuscitados, esse corpo teofânico nosso se manifestará no nosso corpo físico a tal grau que será transformado o nosso corpo. E assim estaremos à imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Já não necessitaremos os 4 raios de luz que tínhamos recebido no princípio, porque já não teremos esses 4 raios de luz, mas que teremos uma usina completa de luz, o corpo teofânico da sexta dimensão, que nunca se esgotará. E agora, neste tempo, todos estamos desejosos para sermos transformados, de não ver morte. E serão transformados todos os que estarão vivendo no último dia, que estão ordenados por Deus para não ver morte. E eles estarão vendo a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, e estarão crendo em sua vinda, em acréscimo ao crer em sua primeira vinda, estarão crendo em sua segunda vinda, porque ele vem por seus filhos, por seus santos, por sua igreja, para ressuscitar os mortos em Cristo e transformar a nós, os que vivemos, e nos levar à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. E iremos com Cristo, estreando corpo novo, estreando vestimenta nova de corpo físico, eterno e glorificado novo, e também com o corpo teofânico da sexta dimensão, que é um corpo novo que recebemos ao receber o Espírito de Cristo, mas é um corpo de outra dimensão, da sexta dimensão. É o corpo da palavra. E agora podemos ver a importância de estar bebendo da água da vida eterna, ou seja, de crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no seu sangue e receber seu Espírito Santo. Receber seu Espírito é
beber da água da vida eterna. E para o último dia em acréscimo, de nos dar o Espírito Santo e nos dar o corpo teofânico da sexta dimensão, nos dará o corpo físico e eterno. Por isso, em Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, diz: capítulo 21, versículo 6, e disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Tomamos da fonte da água da vida eterna ao receber Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no seu sangue e receber seu Espírito Santo. E em acréscimo, no último dia receberemos também o corpo eterno e glorificado. Tomaremos da água da vida eterna física, obtendo um corpo eterno e glorificado para viver com Ele por toda a eternidade, com o nosso amado Senhor Jesus Cristo como reis e sacerdotes no reino de Deus. Estando nós nestes corpos mortais, talvez a maioria não tenha uma posição econômica ou social ou política alta, mas tudo aqui na Terra é terreno, temporário, é vaidade, porque é temporário. Mas, quando estivermos no corpo eterno e glorificado, teremos a posição mais alta que uma pessoa possa ter. E isso será no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E isso é importante. Não é importante que posição você tem aqui. O importante é você tomar da água da vida eterna. E, no reino de Deus, durante o milênio e por toda a eternidade, estaremos com o nosso corpo eterno novo e glorificado, e seremos iguais a Jesus Cristo, seremos pessoas perfeitas, com vida eterna, e jovenzinhos por toda a eternidade, e teremos a posição mais alta no reino de Deus, a posição de reis e sacerdotes com Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e sumo sacerdote do templo celestial. Porquanto ele é o sumo sacerdote e também ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, todos os crentes nele, que lavaram seus pecados no seu sangue e receberam o seu Espírito Santo, beberam da fonte da água da vida e assim nasceram de novo. Portanto, são filhos de Deus por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, somos todos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nosso Salvador. E somos descendentes de Deus. Quando diz filhos de Deus, isso é descendentes de Deus, semente de Deus. Assim, quando você diz que seus pais terrenos são tal e tal pessoa, você é um descendente segundo a carne deles. E quando dizemos que somos filhos e filhas de Deus, ao ter crido em Cristo como nosso Salvador, lavado nossos pecados no seu sangue, e ter bebido da água da vida eterna, do seu Espírito Santo, e ter nascido de novo,
somos filhos e filhas de Deus nascidos no reino de Deus. Somos descendentes de Deus, nosso Pai Celestial. E se Ele é o Rei do universo, seus filhos são reis também. E se Ele é, Jesus é o sumo sacerdote Melquisedeque do templo que está no céu, pois nós somos descendentes do sumo sacerdote celestial. Somos sacerdotes também. Por isso é que somos reis e sacerdotes e herdeiros de Deus e reinaremos com Cristo no milênio e por toda a eternidade. Vejam a descendência da realeza celestial. E vocês pertencem a essa realeza, não terrena, mas celestial. E eu também. E por isso é que fomos convidados por Cristo para beber, tomar da água da vida eterna, a tomar, a receber seu Espírito Santo, ao crer nele, em sua primeira vinda, e lavar nossos pecados no seu sangue, e receber seu Espírito. E assim recebemos o novo nascimento. E assim nascemos no reino de Deus como filhos e filhas de Deus. Assim como, ao nascer por meio de nossos pais, nascemos neste mundo e no reino deste mundo. Mas, ao nascer por meio do Espírito de Deus, nascemos no reino de Deus, no mundo de Deus. Viram porque Cristo disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É porque, ao beber dele, ou seja, receber seu Espírito Santo, se recebe vida eterna. Se nasce no reino de Deus, bebendo da água da vida eterna. Isso é importante para o ser humano. Estar bebendo da água da vida eterna no tempo que Deus lhe deu para viver neste planeta Terra. De outra forma, de que vale o homem se ganhar todo mundo e perder sua alma? De nada terá servido viver nesta terra. Fomos enviados por Deus. Nossa alma, que é o mais importante e é o que na realidade a pessoa é. Nossa alma veio a essa terra em um corpo mortal e com o espírito do mundo para fazer contato com a fonte da água da vida eterna, fazer contato com Cristo para receber seu Espírito Santo, beber da água da vida eterna. Foi para mim um privilégio estar com vocês, dando testemunho de como beber da água da vida eterna. E lhes mostrei o que é a água da vida eterna, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E mostrei que ao tomar dele, ao recebê-lo, recebemos um corpo teofânico da sexta dimensão. E que no último dia receberemos também um corpo eterno, físico, imortal e incorruptível e glorificado como o corpo físico do Senhor Jesus Cristo. E que iremos com ele à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro, quando tivermos o novo corpo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou, pois, preparar lugar para vós. E se for e preparar lugar, virei outra vez. Essa é sua segunda vinda. E os tomarei para mim mesmo, porque somos parte dele. Vos tomarei para mim mesmo,
para que onde eu estou, vós também estejais. E nos levará com ele à casa de nosso Pai Celestial. São João capítulo 14. Bebendo da água da vida eterna. Viram? Para isso é que ele nos enviou a este planeta Terra, para beber da água da vida eterna, para poder viver por toda a eternidade. Foi uma bênção grande vê-los nessa noite e dar testemunho da água da vida eterna e de como beber da água da vida eterna. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e continue passando uma noite cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe.